importantíssimo para aqueles que trabalham na casa espírita, particularmente no trabalho mediúnico, porque inicia o processo de classificação dos espíritos em diversas ordens e classes e mostra efetivamente que os espíritos são como nós humanos, assim como na nossa sociedade nós temos homens em presídios marginalizados por toda a sorte de ilícitos civis ou penais, convivendo com homens íntegros e bons. No mundo dos espíritos nada se diferencia. Há espíritos de todos os matizes, de todas as características. O neófito, aquele que se inicia às vezes na casa espírita e que é levado inconsequentemente a trabalhar mediunicamente, julga que os espíritos, por não serem mais como nós, estarem na carne, já tiveram pela desencarnação uma evolução, uma percepção, um grau de evolução espiritual, de moralização, e começam a tratar os espíritos como algo superior. E por extensão, também os médiuns, que julgam seres privilegiados. A aula de hoje é que Allan Kardec vai chamar a chave do Espiritismo. Ela horizontaliza esses conhecimentos e coloca a ciência como fator de conhecimento dessa realidade espiritual. É muito difícil muitas pessoas aceitarem isso, porque para o homem é muito mais fácil ser deixado levar pela paixão, pelos sentimentos, do que laboriosamente raciocinar, refletir e usar o seu intelecto. A massa, a população, gosta de lideranças que apaixonam por palavras, às vezes populares, por um jargão do dia a dia, por uma encenação teatral, mas repudia aqueles que pensam e refletem. Então isso é do ser humano. Tudo que leva para o lado do sentimento e da paixão é muito mais receptivo no ser humano daquilo que exige dele um estudo e uma reflexão. E o Espiritismo, ele exige esse estudo, ele exige esse conhecimento, ele exige essa diferenciação que nós hoje vamos estudar. Então, a partir de hoje, depois daquela série sobre perispírito, que foi uma série maravilhosa, nós vamos estudar agora os espíritos. Quais são os tipos de espíritos que existem no mundo espiritual e qual a relação deles conosco. Portanto, a aula de hoje é devassar um novo mundo aonde nós vamos descobrir cada tipo de espírito ou cada comunidade espiritual. E os médiuns, naturalmente, se fossem educados na sua educação mediúnica, desenvolvendo uma mediunidade e ao mesmo tempo tendo esse conhecimento teórico, estariam muito mais habilitados a selecionar o tipo de incorporação ou o tipo de mensagem que recebesse. Porque o médium, ele é atuado pelo espírito, mas ele tem o livre-arbítrio de contra-atuar. Dizer, não, eu não quero receber você. Ele tem esse livre-arbítrio.
Eu não gostei, e pode pensar para o espírito, eu não quero que você bata na mesa aqui no dia, numa sessão de desobsessão, fique dando soco na mesa e falando palavrão. Não precisa ser o presidente ou o diretor da desobsessão que diga que não pode falar palavrão, não pode dar soco na mesa, comporte-se, quando o espírito daquela característica incorporou no médium. O médium pode dizer, eu não aceito isso. Eu não aceito. Enfim, há uma interação entre médium e espírito, em muitos níveis e muitos graus. Portanto, a aula de hoje vai ser um avanço no conhecimento do espiritismo, conforme o legado do professor Allan Kardec. Ave Maria. Senhor Jesus, estamos aqui no mês do livro espírita, no mês do espiritismo, no mês em que ele foi fundado através da publicação no dia 18 desse mês de 1857 do Livro dos Espíritos. É o mês das palestras espíritas, o mês das festividades espíritas. E pedimos que a vossa ajuda e a ajuda soberana de Deus esteja conosco, ilumine todos os alunos, suas famílias, seus amados, enfim, que seja criado aqui um ambiente absolutamente favorável à divulgação dessas ideias e dessa doutrina tão libertadora e tão esclarecedora a respeito da nossa vida. Contamos, pois, com a ajuda dos espíritos que são responsáveis pelo curso, esses que tutelam e orientam o curso, esses que são aqui os protetores e formam uma cúpula, uma redoma de energia positiva para que espíritos irresponsáveis possam perturbar o trabalho. Assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus onipotente, damos por abertos nossos trabalhos no dia 22 de abril do ano 2013, pela graça de Deus. Muito bem, então vamos ver o que diz aqui o texto inicial. Nós estamos estudando hoje o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, que é a parte segunda do livro dos espíritos. E nessa parte segunda, esse é o capítulo 1, o mundo dessa parte segunda. Aqui é o item diferentes ordens de espíritos e a escala, ou seja, a classificação espírita. Bem, começamos com a pergunta 96. Diferentes ordens de espíritos. Allan Kardec pergunta: os espíritos são iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? E o espírito comunicante responde: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, o critério de diferenciação dos espíritos é a sua evolução espiritual, a sua evolução moral.
Como se vê e como já se viu nesse trabalho, a evolução moral é que marca todo o processo de existência dos espíritos, desde sua criação, simples e ignorantes, até o grau de perfeição moral maior, que são os espíritos puros. E como nós somos também espíritos, espíritos encarnados, isso também reflete na nossa vida pessoal, enfim, como nós vivemos e como nós somos. É à luz da diferenciação evolutiva, pela lei das afinidades, que os espíritos se grupam, formam as ordens, não é? De acordo com a sua cultura, com os seus costumes, com seus hábitos, eles formam então um grupamento que é chamado de ordem. Pergunta 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Responde o espírito: é ilimitado. Na medida de não existir entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de tal forma que não se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. É difícil, porque são características de virtudes, de vícios, de sentimentos. Isso é muito oscilatório, é muito volátil. Não há uma linha fixa entre um tipo de espírito e outro, ou de uma ordem e outra. Mas há caracteres comuns a cada ordem. E daí isso facilita ou nos dá uma didática classificatória. São as 3 ordens principais. Os espíritos puros, que alcançaram a perfeição, primeira ordem. Os espíritos bons, que estão no meio do caminho, ou do ponto de vista classificatório, no meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Então, a maior preocupação dos espíritos bons é o bem, em fazer o bem. Necessariamente não são intelectualizados, nem são virtuosos no sentido da sabedoria, mas são bons, desejam o bem. E, finalmente, os que estão mais atrasados, que estão na escala, na parte inferior da escala, são os espíritos imperfeitos. São ignorantes, desejam ou preocupam-se com o mal e todas as más paixões que envolvem, retardam o seu desenvolvimento. Eu queria que vocês entendessem também o termo imperfeito. Aqui Allan Kardec não define espíritos maus, satânicos, demoníacos, enfim, ele diz apenas que eles não têm perfeição, por isso que são imperfeitos. Portanto, o Espiritismo, ele não aceita a culpa, a demonização de ninguém, nem do espírito. Ele aceita justamente a ignorância da realidade de Deus e da realidade do bem como condição infeliz para esse tipo de espíritos. Então, são puros, bons e imperfeitos. Essa classificação preliminar, 3 critérios, ela apresenta 3 critérios e se baseia na relação entre o bem e o mal que eles praticam, no conhecimento versus a ignorância deles e do desvinculamento da matéria e da materialidade, do vinculamento à matéria e à materialidade. Então, são 3 condições básicas que nós temos que entender para analisar esse critério. A relação entre o bem e o mal, o conhecimento, a ignorância e o espírito que ainda está preso, embora desencarnou, à matéria ou às condições da materialidade, que são as sensações que a matéria induz, como a bebida, como o tóxico, como o sexo. Regra geral, esses transtornos de comportamento, esses transtornos mentais de dependência e outros transtornos, eles produzem no viciado uma emanação que o espírito obsessor, que depende dessa viciação também,
ele respira. Respira no sentido do perispírito dele. Pergunta 98. Os espíritos de segunda ordem apresentam tão somente o desejo do bem ou têm condições de praticá-lo? Uma pergunta boa. Bom, Allan Kardec, o espírito responde, eles têm essas condições, quer dizer, eles têm que praticar o bem, não é só desejar o bem. Tudo de acordo com o seu grau de perfeições. Uns possuem a ciência e praticam a ciência para o bem. Outros a sabedoria e ensinam a moral do Cristo para o bem. E outros têm exatamente a bondade e a vida deles é um ato de perdão, de indulgência e de amor. Todos, não obstante, têm que ainda passar por provas. Ou seja, os de segunda ordem ainda estão ligados à terra. Ainda não se desvincularam da terra porque estão presos a sua relação pela lei da causa e o efeito. Bem, com isso nós abrimos uma nova subdivisão de espíritos, de acordo com as qualidades, nesse caso, ciência, sabedoria e bondade. A pergunta de Allan Kardec é se os espíritos da terceira ordem são essencialmente maus, que ele chamou de imperfeitos inicialmente. Foi respondido para ele: não, uns não fazem o bem nem o mal, outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de praticá-lo. Há ainda os espíritos levianos ou estouvados de estavanado, que pensa pouco, sem juízo, leviano, mais travessos do que malignos, comprazem-se mais na malícia do que na maldade, encontram grande prazer em mistificar, do francês mystifier, enganar, iludir, burlar, e causar pequenas contrariedades do que se ri. Então, todo esse grupamento aqui, ele incorpora médios. Eles dão mensagens psicográficas e psicofônicas, né? Então, as coisas, e dão conselhos também, né? Numa sala, às vezes, incorpora um espírito do médium, a pessoa vai lá pedir um conselho, e o conselho é uma ilusão, é um engano, é às vezes até uma fofoca na relação à própria família. Como se vê, esses espíritos apresentam critérios de subdivisões mais abrangentes. Esses últimos aqui: a possibilidade de fazer o mal, a omissão ao bem ou ao mal, ou o desejo de iludir, tapear, pregar peça aos outros, a mistificação que causa pequenas contrariedades. Às vezes eles mandam, através do médium, o indivíduo fazer N trabalhos. A gente acha uma graça. Você tem que fazer isso, você tem que ir ali, tem que ir acolá, tem que usar um cordão assim, um lenço assim, você tem que acender, botar um copo d'água do lado da cabeceira da sua mesa, mas não fica só nisso. São coisas até absurdas, até grotescas, que eles induzem o sujeito acredita naquilo e, coitado, ele está sendo iludido por esses espíritos. Então, essas perguntas iniciais, elas mostram a pluralidade de tendências no mundo espiritual. Pluralidade essa que nos influenciam no cotidiano da vida e pluralidades que particularmente atuam na casa espírita através de médiuns e através de pessoas que julgam acreditar nessas ilusões. Então, nós estamos colocando a coisa de uma maneira, né, desmistificada, né? Então, Allan Kardec, de posse dessas informações, ele resolveu
classificar os espíritos. Ele chamou de escala espírita. É uma coisa muito complexa que eu tentei colocar em itens introdutoriamente para que nós possamos ver o que o professor disse. Eu não vou ler tudo, que é muito grande. O desenvolvimento desse tópico é por demais extenso aqui, ó. Vocês vão ver no Livro dos Espíritos. Nele o professor quer justificar os critérios para elaborar a escala. Então ele tem que ter critérios de classificação. De toda forma, nós temos que buscar o método que o professor empregou. E qual foi o método que ele empregou para utilizar essa sistemática e classificar? Foi das ciências biológicas, estudando os fenômenos psicológicos e morais observados nos espíritos, como ocorrem nos seres vivos. Então, ele tenta fazer uma analogia entre os estudos de ordem psicológica com os seres vivos. Naquela época, a psicologia não estava desenvolvida como hoje. Por isso ele utiliza o método biológico. Foi à luz desse raciocínio que Allan Kardec justificou o subtítulo da Revista Espírita como jornal de estudos psicológicos. Isso é importantíssimo. Então ele cria em janeiro de 1858 a Revista Espírita e dá um subtítulo, Jornal de Estudos Psicológicos. Está claro, pessoal? Muita gente diz, vamos dar um curso de psicologia espírita. Não existe psicologia espírita, propriamente dito. Existe espiritismo, porque o espiritismo, como esse texto mostra, ele abrange a própria psicologia nossa. Esse que é o problema da psicologia, é não aceitar que além da análise das funções intelectuais nossas, como a memória, a inteligência, a atenção, a vontade, a expressão verbal, o encadeamento das ideias, a orientação e outras funções psicológicas que nós temos, ela desconhece o lado da virtude ou das imperfeições morais, do amor ou do ódio, do perdão ou da vingança, dos sentimentos de rejeição ou de gratificação, porque isso é a área da religião. As virtudes e a moral, a ciência não quer apanhar porque que diz a área da religião. Mas a religião que nós temos, que é a religião da psicologia do espírito, ela necessariamente tem que envolver a psicologia que hoje se pratica. E será o grande avanço, e mais ainda as influências dos espíritos que também atuam sobre nós. Então, Allan Kardec diz o seguinte, logo no primeiro número da Revista Espírita: como se vê, nosso quadro compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem, ou seja, aquilo que está mais além da realidade, tangível, palpável, está mais além da física, dos objetos, metafísica, vai além, que é a área psicológica. Estuda-lo-emos no seu estado presente e no futuro, pois estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem. Aqui a interseção já vai ficando claro entre a psicologia que nós estudamos na faculdade ou a psiquiatria e o comportamento dos espíritos, que também é o nosso comportamento, porque na essência nós somos espíritos. A natureza dos espíritos dar o homem, por isso que este um dia o homem participará do mundo dos espíritos. Um dia nós estaremos lá. Eis porque acrescentamos ao título principal o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de dar a compreender toda a sua importância. Então, Allan Kardec percebeu que os espíritos, eles têm a sua própria psicologia de ser, tem a sua conduta, seja qual for a linha psicológica que nós estudamos, a linha comportamental ou behaviorista, a linha
das psicanálises freudiana, as linhas junguianas, hein? A linha existencialista, seja qual for a escola psicológica, a linha de Carl Rogers, enfim, não importa como nós queremos estudar o ser humano. Mas estudar o ser humano só à luz do seu comportamento, sem entender que no viés desse comportamento há sentimentos de amor, há sentimentos contraditórios, há sentimentos de culpa, há todo um ser que está escondido por trás desses aspectos tipicamente comportamentais, intelectuais ou cognitivos também. Então não é fechar esse estudo. E Allan Kardec, por isso que ele chamou de Jornal de Estudos Psicológicos. Então, quando vocês vão ao curso, me convidaram a vir dar uma aula no curso Psicologia Espírita. Como é que eu vou dar uma aula no curso Psicologia Espírita se não existe psicologia que não seja espírita? Então, se tem a psicologia espírita, tem que ter psicologia católica, a psicologia evangélica e protestante, a psicologia judaica, etc, etc. E são culturas, não é psicologia. São culturas religiosas. Cada religião tem a sua cultura, os seus hábitos, os seus costumes, o seu ritual, os seus cultos, a sua liturgia. Cada uma tem. Mas a parte de psicologia, ela é fundamentada nos espíritos. Porque os espíritos desencarnados, eles desenvolvem o seu comportamento psicológico no mundo em que vivem. Lá em cima. Bom, de toda forma, a partir disso, ele desenvolve um processo de tentar generalizar esses caracteres comuns a cada agrupamento de espíritos. Aí ele observa os espíritos do ponto de vista psicológico e moral, ele compara os aspectos psicológicos e morais e grupa os psicológicos morais pelas semelhanças de alguns e pelas diferenças. Então ele começa a ver que há certos espíritos que têm o mesmo comportamento psicológico moral e não têm comportamento psicológico moral de outros espíritos. Então ele começa a agrupar e finalmente ele distribui os espíritos em grupos organizados de acordo com essas semelhanças e diferenças, que nós vamos ver que são substancialmente ligadas ao bem e ao mal, ligadas à ignorância ou conhecimento e ligados à relação que eles têm com o mundo, a dependência que os espíritos têm com o mundo ou a independência do mundo. Porque um espírito que trabalha na casa espírita, ele tem necessariamente uma dependência com o mundo. Quando o sujeito é um médico, um espírito médico, ele necessariamente, como o espírito médico, ele está resgatando o quê? As suas dificuldades. Porque no dia que ele não tiver mais dificuldades, ele poderá abandonar a profissão de espírito médico e seguir o seu caminho para situações mais confortáveis. Mas enquanto ele trabalha na casa espírita, ele ainda é visto como um devedor. A mesma coisa nós falamos dos médiuns de psicografia. Esses médiuns de psicografia, regra geral, são espíritos que não em missão, são espíritos devedores. Um dos médiuns que veio em psicografia de características nitidamente devedoras e que ela mesma, na sua autobiografia, alguns trechos autobiográficos, declara é Ivone Pereira. Ivone Pereira, antes de encarnar, tinha 4 suicídios em vidas passadas. 4. Ivone Pereira. Daí ela escrever o drama. O drama dos suicidas? Memória de uns suicidas, Camilo Castelo Branco, porque ela tinha que começar a resgatar isso. Ela sabia que a situação dela era difícil. Então não vamos chegar e deificar Ivone Pereira, vamos entender que ela é uma heroína, porque ela conseguiu vencer todas as provas
que a vida ofereceu para ela, em termos de resgate. Então nós estamos humanizando os espíritos. Estamos dando aos espíritos uma característica como se fosse nós próprios aqui. Eles não são mais ou menos, somos nós lá em cima, todos nós aqui, mais ou menos cada um dentro da sua possibilidade em outro plano de existência. Nós não estamos dizendo que há uma excepcionalidade entre eles. Claro que há, como há aqui no mundo também. Há seres maravilhosos no mundo, mas também há seres deficitários. Então, com essa visão, eu diria, de democratização moral, democratização comportamental, democratização da psicologia, então nós vamos humanizando mais os espíritos e entendendo de toda forma o seu comportamento, sem contudo idealizá-los como salvadores, como messias ou como pessoas, espíritos que vão salvar a gente, né? Frequentemente a gente procura um espírito para ter um conselho do espírito. Eu queria precisar de um conselho seu, né? Ele pode dar um conselho, mas o conselho dele também é limitado na medida do seu próprio conhecimento. Se for um espírito muito elevado, ele dará um conselho de como nós devemos nos conduzir, mas ele não tirará da gente as pedras do caminho, porque nós é que temos por nós próprios retirarmos-lo com o nosso esforço, porque isso faz parte do nosso destino. Então nós estamos humanizando. Vocês estão com calor? Eu peço para o Amilcar. Não precisa não? Quer que acenda? 1 grau? Ô Amilcar, liga aqui, por favor. Bom, então é isso que ele procurou. Esse tipo de classificação que ele observa, compara e classifica é natural na metodologia que a gente estuda e se baseia no conjunto de caracteres, mais uma vez, psicomorais dos espíritos e na ordem estabelecida pela própria natureza, que é a evolução. Então nós estamos caminhando, uma coisa natural. Enfim, mais uma vez Kardec coloca o adiantamento psicomoral dos espíritos como um peso classificatório, as qualidades que eles têm adquiridas ou incorporadas e o grau de imperfeição que ele observa. Então, vai avançando a classificação. Mas como o espírito está em constante evolução, essa classificação é relativa, porque o espírito depois transita de uma classe ou de um grupamento para outro, não é? Nós temos isso também. Nós começamos como simples ignorantes, até que ascendemos na evolução para sermos espíritos puros, né? Agora, o que há mais ou menos de absoluto é o conjunto de caracteres de cada agrupamento e as nítidas semelhanças em suas virtudes e imperfeições, nas suas concepções de bem e nos seus conhecimentos científicos espirituais. Aqui, por exemplo, é como um grupo de físicos. Os físicos se identificam aqui pela ciência. Um grupo de médicos, eles se identificam. Se são todos cardiologistas, eles têm a identidade dele, intelectual, profissional, conhecem profundamente cardiologistas, né? Enfim, é aqui um lado. Agora, quando é a concepção de bem, são aqueles espíritos que estão sempre tendendo o bem, sempre perdoando, sempre procurando o melhor pelo próximo. Então é outro grupamento, né? Então nós vamos começando a abrir melhor isso. A classificação vai ser mudada, pode ser mudada porque se há um pesquisador que tem um critério, o outro pode aplicar um outro critério que não seja esse. Mas a classificação que nós estamos seguindo é do professor Kardec. Ressalva feita aos espíritos ignorantes, que como os homens também são ignorantes, que opinam sem base ou causa lógica e racional. Porque tem uma porção de espíritos que falam uma porção de bobagens, né? O mundo não ia acabar em 2012? Não foi isso?
ou em 2000. Eu já vi o mundo acabar umas 5 vezes. Eu estou com 70 anos, já vi o mundo acabar umas 5 vezes. Eu já vi que o mundo vai ser destruído por uma bomba atômica, Deus vai destruir o mundo. Eu, garoto ainda, já tinha isso na cabeça, não é? Então, no século XIX, quando passou para o século XX, o mundo não ia acabar? Ia. Então, quem induz isso? São esses espíritos ignorantes que acham que Deus vai acabar com o mundo. Mas se acabar com o mundo, como é que nós vamos resgatar a nossa vida, Jorge? Onde é que vai ser o terreno, o território que nós podemos resgatar? Nós não vamos ter mais terra, e aí? Aí estamos mal. Então Deus tem que deixar a gente aqui, e para deixar a gente aqui tem que conservar a terra. Não é? Então esses achismos são comuns nos homens e também nos espíritos. Eu acho isso, acho aquilo outro, e a gente não sabe que ele pode achar à vontade, mas não tem nenhuma base para achar aquilo. Eu gosto sempre, antigamente, hoje eu não quero me meter com ninguém, mas antigamente os caras diziam, eu acho isso, aquilo, tá? Me dá a referência bibliográfica que você colheu essa opinião, por favor. Qual foi o livro que isso está referindo? Onde é que está essa referência? Onde é que está a sua fonte de conhecimento? Me dá, quero ler, não tem fonte de conhecimento. É achismo. Acha. Então vamos continuar achando, não é? Bom, então há uma preocupação a ser tomada com a opinião espíritas emitidas por palestrantes e por médios psicofônicos, videntes e todo tipo de médium. O embuste é bem maior que se poderia avaliar. Isso aconteceu até com o Divaldo Franco. Houve um momento que o Divaldo Franco, vocês acham? O Divaldo Franco é um grande palestrante. Para nós ele é um entertainer, é um homem de espetáculo, um homem de plateia, mas não é um homem de ciência, porque ele fala para um público leigo. Ele não quer falar de espiritismo em si, ele quer fazer uma palestra generalizada, generalista, né? E o pessoal ri, o pessoal gosta, o pessoal se diverte, é um entertainer, um grande artista, por sinal, um grande artista. Então houve uma época que ele criou as tais das crianças índigos. Vocês ouviram falar nas crianças índios, que são seres excepcionais que vão encarnar no mundo e que vão modificar a Terra, porque são superdotados e vêm com uma espiritualidade incrível. E muita gente acreditou nisso, depois ele pediu desculpa, porque ele não tinha base para isso. Mas ele psicografou a criança índio. Aí dizia que era Joana de Ângelo, mas não foi Joana de Ângelo que foi falar uma bobagem dessa. Então todos estão expostos a erros, todos. Não existe um 100% certo, não importa, porque todos estão encarnados aqui, e como encarnados recebem espíritos que trabalham aqui, que também no máximo são os espíritos superiores, que ainda têm que passar por provas. Muito bem. Então, feito isso, nós vamos chegar à construção da escala espírita. Se o Amilcar puder me dar um zoom aqui, isso está muito... Isso, passa mais para cá. Vê se você consegue reduzir para o tamanho da tela. Dá para aumentar mais um pouquinho até chegar aqui, ó. Essa medida. Aumentou muito. Menos um pouquinho. Bom, depois a gente puxa o que está lá. Então, qual foi o método empregado pelo professor Kardec? O das ciências biológicas. Aqui, adaptado ao espiritismo. Nas ciências biológicas, aplica-se aos fenômenos que se processam nos seres vivos. Então, nós estudamos biologia pela função dos seres vivos, que é a assimilação, que é a excreção, que é o metabolismo, que é a reprodução, que é o crescimento, o desenvolvimento do ser. São todas uma série de funções, a reparação celular e, enfim, as funções de um ser vivo. A respiração, o transporte de oxigênio para o organismo, etc, etc. Não é?
em qualquer ser vivo. No Espiritismo, ele aplicou isso aos fenômenos espíritas. Só que esses fenômenos espíritas não são fenômenos biológicos, são fenômenos psicológicos e morais. Então aqui continua a pedra de toque. A gente fala isso em francês, pièce de force, a peça de força nossa. Nossa não, do professor. É a parte psicológica e moral que nós temos que aguçar quando recebemos a mensagem espírita. O que tem lá de psicológico e moral que denota a elevação daquele espírito? O que é substancial? A partir disso, ele estabeleceu os critérios. Como é que é? O que houve, Amilcar? Está nervoso? Não, né? Por falar em psicológico e moral, fica aqui, cara, aqui. Então, o que ele fez? Foi a generalização. Observou, comparou e classificou. Tá certo? A gente vai ver igual um botânico, hein? Hein? Pulou para cá. Então, ele partiu da seguinte premissa. Os espíritos são como seres vivos. Ele não quer tratar o espírito como espíritos. Ele tem psiquismo, um psiquismo dele, que é traduzido pela afetividade, pelas funções fisiológicas e orgânicas também do mundo espiritual. Ele tem lá umas funções dele, de percepção, de cognição, de locomoção, né, de absorção de energia, muitas vezes, são funções dele no mundo espiritual. E ele tem, sobretudo, a afetividade, e tem o psiquismo e tem a moral. Com isso, ele conseguiu observar, comparar, classificar e, na base, tendo por base as ciências biológicas. E o critério que ele aplicou foi o adiantamento psicomoral, as qualidades adquiridas ou incorporadas ao espírito, ele foi evoluindo, e o grau de imperfeições existentes. Então, a partir disso, ele já criou os critérios. Mas essa classificação é relativa, porque a limitação entre um grupo e outro é muito tênue e depende, inclusive, por outro lado, do pesquisador. Se a gente buscar um outro pesquisador, haverá uma outra classificação. Agora, os riscos nessa classificação, ou em qualquer outra, é quando ela é realizada por espíritos ignorantes, falsamente sábios ou de má fé. E são classificações falsas. São descrições falsas do mundo espiritual. São ideias falsas que não correspondem à realidade espiritual em psicografias, em romances espíritas, que é trabalhado e fala uma porção de coisas que em realidade não existe. Há um médium muito bom que diz que os espíritos se reproduzem. Então, vocês vão ver que quem que ele está recebendo, que tipo de espírito ele está recebendo. Bom, agora aqui vamos ver o texto do Allan Kardec, que começa. Eu tive que dividir em itens, a classificação. Mais uma vez isso é repetido. É o desenvolvimento, as qualidades por eles adquiridas e as imperfeições que não se livraram. Mais uma vez, essa classificação não é absoluta, é relativa e não diferencia-se nitidamente de uma categoria para outra, a não ser no seu todo, de um grau para o outro. E a transição de um grau para o outro é muito insensível e as fronteiras são muito tênues. De toda forma, nós temos condições de grupá-las. Pode ser, em consequência, formar um número maior ou menor de classes, da forma com que se estuda o tema. Depende do critério. Acontece nisso com todos os sistemas de classificação científica. O sistema pode ser mais ou menos completo, mais ou menos lógico, mais ou menos cômodos para a inteligência. Mas seja como for, nada modifica o quanto a ciência
o seu conteúdo, as suas leis, os seus princípios. A classificação do mundo animal, que a gente chama de filogenia. Filos, ramo, né? Filos, ramo, classe, genia, origem. Então nós classificamos os seres animais desde aqueles mais elementares, que são os unicelulares, que só tem uma célula, e vão evoluindo, formando mais células, e vão andando, né, para as algas, para os líquens, depois para os peixes, depois para os répteis, depois para as aves, depois para os seres que têm uma coluna vertebral já mais detalhada, que são os hominídeos, né? Tem uma postura diferente. Antes são os macacos, os chimpanzés, e vamos classificando todos eles de acordo com as semelhanças morfológicas, de acordo com a forma, a postura, os hábitos. Hoje a classificação avançou muito, porque nós temos o genoma de cada um. Então os genomas também são de caráter de diferenciação. Mas isso depende da escola que nós classificamos, né? Os espíritos, quando foram interpelados sobre isso, puderam, pois, variar quanto ao número, sem maiores consequências. Mas alguns se prenderam à contradição aparente, isso é com eles, e que não dão maior importância ao que é só convencional. Em realidade, para eles, o pensamento é tudo, para os espíritos. Os problemas de classificação, de forma, de termo, etc., os sistemas são nossos, para nossa didática. E Allan Kardec diz que no meio dos espíritos, como no meio dos homens, encontram-se ignorantes. E nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência de crer que, por serem espíritos, todos devem saber muito. Isso é sempre a mesma coisa na casa espírita. Vocês concordam comigo? Eu, quando fui a primeira vez na casa espírita, eu achei que tinha entrado no paraíso. Que os médiuns eram maravilhosos, que eles iam dar respostas maravilhosas, que as coisas eram incríveis. Quando eu fui na materialização a primeira vez, fui até com meu pai, isso aí, bota tempo nisso, falei, papai, parece que ele saiu de outro mundo, né? De outro mundo, mas eram só um fenômeno. A gente achava que ali iam resolver todas as coisas. Não resolveu. Resolveu curas, porque a elite tem poder de curas. Mas os problemas da nossa existência continuaram ao longo da vida, com ou sem materialização, com ou sem fenômeno, a não ser propriamente os ligados a um tipo de cura. Então nós temos que nos precaver contra essa idealização dos espíritos, né? No mundo dos espíritos, os que possuem conhecimentos limitados são os ignorantes, incapazes, incompetentes para aprender em conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para ele, todos os espíritos que lhes sejam superiores são da primeira ordem, eles acham, já que não têm condições de avaliar suas diferenças de saber, de capacidade e moralidade, tal qual um homem de conhecimentos primários se comportaria em relação a um homem de cultura. Não é isso? Então, quando os índios escutaram aquele estrondo, né, do Caramuru, né, me esqueci o nome dele, disseram que é Deus, né, deu aquele bacamarte lá na Fortaleza e, né, lembra o nome dele? Como é? Diogo Alves deu um tiro de bacamarte, Caramuru se ajoelharam a eles, porque é o Deus, etc. Por quê? Porque o conhecimento deles achava que ali era um fenômeno milagroso. E o avião que voava era o pássaro de ferro, não era um avião. Enfim, então eles não
tinham condições de aquilatar esses fatos e atribuíam na cultura dele a milagres. Guardada a proporção, nós também entramos frequentemente nessa. Agora, quando alguns têm a capacidade de classificar, de acordo com o seu ponto de vista, a classificação pode variar, como aqui diz Allan Kardec, Linneu, Jussier, Tournefort tiveram cada qual seu mérito, sem que por isso a botânica mudasse, porque a botânica é sempre a botânica, mas cada um teve um tipo de classificação. E Allan Kardec finalmente diz: foi assim que procedemos, nós também não inventamos os espíritos, nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e os seus atos e depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles forneceram. Então ele chega a 3 grandes classificações. Mais uma vez, os espíritos imperfeitos, que é a última classificação, a última ordem, e que estão na base da escala. Nesses espíritos imperfeitos, há um grupamento deles, a predominância da matéria sobre o espírito e a propensão ao mal. Estão mais ligados ao mundo material ainda. Nos espíritos bons, que é a escala intermediária, a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. E os da primeira ordem são os espíritos puros, cujos caracteres atingiram um grau superior de perfeição. Então, esses espíritos puros já não encarnam mais na Terra, a não ser como messias, como avatares. Mas os espíritos bons, numa subdivisão dele, formam os espíritos superiores. E eles foram responsáveis pelos ensinamentos da doutrina espírita transmitida a Allan Kardec. Essa divisão, Kardec diz que é racional e lógica. Só nos resta senão destacar por número suficiente de subdivisões as principais subvariedades dessas ordens aqui, que são as classes encontradas nas subdivisões, obviamente. Foi o que fizemos. Olha bem, com orientação dos espíritos cujas benevolentes instruções jamais nos faltaram. Ele não fazia nada sozinho. Ele procurava a orientação dos espíritos para corrigi-lo. Enfim, mais uma vez, Allan Kardec declara seu trabalho ser seu trabalho a 4 mãos, 2 dos espíritos e 2 dele. Nada foi feito sem a participação daqueles que lhe deram benevolentes instruções. Esse fato da edificação do espiritismo ter sido feito a 4 mãos, em parte pelo próprio Allan Kardec, como pesquisador, como investigador, e em parte pelos espíritos, até hoje é mal compreendido. As pessoas pensam que o espiritismo vem só pelos espíritos. Só os espíritos é que comandam o espiritismo. Então cria-se dentro disso uma ideia que o espiritismo é que conduziram tudo. E não foi exatamente assim. Foi algo dividido entre o homem e os espíritos, apesar das pessoas não compreenderem isso. Isso vai gerar lá na frente um problema sério que um dia nós vamos estudar. Essa ideia de que o espiritismo veio só pelos espíritos. Ele veio pelos espíritos, mas dependeu dos métodos que Allan Kardec empregou, do seu estudo científico, de sua capacidade de estudo e de análise, já que ele era um espírito superior encarnado. Bom, a vantagem dessa classificação: com esse quadro será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos travar relações
e, por conseguinte, o grau de confiança e estima que eles merecem. Então, nós vamos ficar mais familiarizados com os tipos de espíritos que nós podemos nos relacionar via médios. E aqui ele diz a importância mesmo. É, de certo modo, a chave da ciência espírita. Quando nós conseguirmos entender a diversidade de espíritos e conseguimos identificá-los pela sua classificação, nós abrimos um leque muito grande para estudar o mundo espírita de acordo com as diversas tendências, as diversas formas e tudo ali que ocorre. Porque se nós não tivermos essa chave, que é essa metodologia, nós vamos ter comunicações muito diferentes, anômalas. Vamos ter conflitos intelectuais e morais, que um espírito informa de uma maneira e outro espírito informa de outra maneira. Um descreve o mundo espiritual dessa forma, o outro descreve dessa forma. Por exemplo, nós temos um caso típico, Hermance Dufour. Hermance Dufour foi uma médium, né, de Allan Kardec. Vocês conhecem a história de Hermance Dufour? Mas antes, na época do Kardec, Allan Kardec tinha 3 médios que ele trabalhava muito bem, 3 adolescentes. A Ruth Jaffé, as irmãs Boudin, Caroline e Julie Boudin, e Hermance Dufour. 3 adolescentes. Eram médios dele. Médios. E ele cruzava as informações das 3 meninas. Mais tarde, a Hermance Dufour, agora nessa época atual, lança uma série de livros que teve grande sucesso, em que ela quer valorizar a autoestima do indivíduo. Vocês estudaram alguns livros dela, alguém deve ter estudado. Cadê o negócio aqui, a Milka? Você ligou ou não ligou? Está um pouco. Liga mais 1 grau, 2. É isso mesmo. Então, muita gente estudou que a gente precisa gostar da gente, a gente precisa fortalecer a gente, amar a gente. Pessoal, se a gente tiver amor no coração e amar o próximo, nós vamos nos amar. Amar a gente é uma centralização no nosso ego das forças do amor. Isso leva a uma posição narcísica. Até o Freud estudou muito bem o narcisismo, o amor por si próprio, não é? Naquela fábula, mito, né? Do Narciso olha para o lago e se vê no espelho, né? Do lago, na água espelhada do lago, e pergunta: alguém mais bonito do que eu? Ao se ver no lago. Quer dizer, ele acha que é o sujeito mais bonito, daí o nome narcisismo, para essa supervalorização anormal do nosso eu. Para nós nos amarmos, basta nós praticarmos o bem. Quando Jesus diz amai ao próximo, amai a Deus acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo, enfim, amar o mundo, quem ama o mundo ama a si próprio. Não tem baixa estima, porque ele está realizando sempre ações no bem, e cada ação que ele realiza no bem fortalecem ele. Cada ato que ele produz em benefício do próximo, e cada ato que ele manifesta adoração a Deus, seja vendo um beija-flor, buscando o pólen de uma flor, seja um pássaro, seja um peixe, seja um animais na mata, seja um céu azul que vai começar agora em maio, né? O céu começa a ficar azul límpido, né? Maio, junho, né? Fica um céu límpido, azul. Então, tudo isso é questão de nós amarmos as coisas e amarmos ao próximo, porque o próximo é um espírito. Ele pode ter uma cor diferente, pode ter uma idade diferente, pode ter uma cultura diferente, mas ele essencialmente é um espírito como nós.
Então, quando nós temos esse poder de amar e de perdoar, porque o perdão tem que fazer parte do amor, nós vamos nos libertando dos ressentimentos. Agora, o sujeito que está em culpa, o sujeito que está numa situação de baixa autoestima, que não faz nada, ou que odeia, ou que tem uma série de imperfeições, esse realmente precisa entender que a libertação dele vai ser esse ato de se jogar para fora no serviço ao bem. Então, essa questão de fortalecer a minha autoestima, eu preciso me amar primeiro. Por que eu preciso me amar primeiro? Jesus não disse nada disso, que você tem que amar primeiro. Isso é uma heresia dentro da doutrina católica. Aí veio o Hermance de Faux, que causou uma grande revolução, como tantos outros livros que vêm aí de médicos psicografados, e produziu uma série de informações altamente diferenciadas intelectual e moralmente da doutrina espírita, como se fosse algo de novo. Mas a doutrina espírita, do ponto de vista moral, ela é eterna, porque ela é o exemplo de Jesus, ensinamento de Jesus. O que vai variar na doutrina é a ciência, que sempre prospera, e as certas indagações científicas que vão ser fruto das novas pesquisas, indagações filosóficas que serão frutos da nova pesquisa científica. Mas a moral é eterna, a moral é do mestre, isso não se mexe, não é? Então, essa chave da ciência espírita, quando a gente vai ver essas obras psicografadas, e são coleções e coleções interessantes que esses médiuns produzem livros atrás de livros, sabe como é que é? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma série, como se nós precisássemos disso. Nós já precisamos do ensinamento dos espíritos superiores. É isso que efetivamente resolverá os nossos problemas. Bom, então quando Allan Kardec ele classificou os espíritos, ele fez uma diferenciação dos espíritos em ordens. Essas ordens ele diferenciou, subdividiu em classes. Nós vimos 3 classes aí: os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros, e dividiu essas subclasses, essas classes em subclasses de espíritos imperfeitos. Tem mais ou menos, acreditamos, 5 subclasses. Os espíritos bons a gente vai estudar, deve ter umas 4 subclasses, e os espíritos puros só tem uma subclasse. Então, vamos ver mais ou menos isso. Está aqui. Os caracteres gerais da terceira ordem, que é a ordem mais inferior, que são os espíritos imperfeitos. Aí ele volta: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que daí decorrem. Aí ele já está classificando, psicológico e moralmente. De Deus apenas tem intuição, mas não compreende. Pergunta desse espírito o que eles acham de Deus. Não é, Jorge? Eles vão gaguejar. O que você acha de Deus? É bom conversar com os espíritos, dialoga com eles. Eles ficam assustados quando a gente começa a questioná-los. Conhecimento limitado das coisas do mundo espiritual, o pouco que sabem confunde com ideias e preconceitos do mundo corpóreo, porque eles não conhecem bem e confundem o mundo espiritual com o mundo corporal. Assim, esses espíritos imperfeitos só podem dar noções falsas e incompletas desse mundo. Porém, nessas comunicações, mesmo imperfeitas, aparecem vez por outra clarões e luzes das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então, são as características gerais da classe da ordem dos espíritos perfeitos. Está aqui. Mas ainda tem outras subcaracterísticas. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns são mais levianos, inconsequentes e maliciosos. Uns não fazem o bem, nem o mal,
mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasiões de praticá-lo. Pode aliar algum tipo de inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e de sentimentos repulsivos. O que eles informam são coisas rasas. Se a gente começar a questionar, eles vão entrar em contradição. E são limitados os conhecimentos do mundo espiritual e daquilo que pouco sabem. Confundem com as ideias e preconceitos que tinham, mais uma vez, no mundo material. Assim, só nós podem dar noções falsas e incompletas desse mundo e ao longo das suas comunicações. Vem a felicidade dos bons, e essa visão lhe é razão de tormento incessante, já que o fazem sentir todas as angústias que a inveja e o ciúme pode causar. Então, coitados, eles invejam os que são felizes. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, ou seja, eles sofrem no mundo espiritual, sendo essa impressão mais penosa do que a realidade que viviam quando encarnados. No livro Memória de um Suicida, há casos interessantes, assim como também no livro Allan Kardec, né, O Céu e o Inferno. Memória de um Suicida, ele nada para um sujeito que se jogou num trem, debaixo de um trem, e o trem matou ele. Ele tem aquela cena repetida do trem matando ele o tempo todo. Ele não tem sossego. Toda hora que vem um trem e mata. Quer dizer, ele está numa situação de tamanho transtorno mental que ele confunde o mundo espiritual com o mundo material, e essa situação que ele está vivendo de sofrimento lhe dá um caráter de eternidade, e na cabeça dele aquilo ali é uma pena de Deus. Então ele sofre. Então eles sofrem mesmo. E como sofrem por muito tempo, seu sofrimento parece para eles eterno. Pensam que Deus assim os punir. Muito bem. E finalmente são as 5 principais classes do mundo dos espíritos imperfeitos, que Allan Kardec dividiu. Tá? Ele dividiu nos espíritos imperfeitos, nos espíritos levianos, nos pseudo-sábios, nos neutros e nos batedores ou perturbadores. São esses que dão efeitos físicos. Ó. Essa rapaziada aqui, ela gosta de efeito físico. Poltergeist, em alemão. Ó. Esse aqui, esse grupamento aqui. Os neutros são os omissos. Os pseudo-sábios fazem dissertações belíssimas, psicografias revolucionárias, grandes descobertas, grandes verdades espirituais. Mas tudo isso é uma falácia. Os levianos falam uma porção de bobagem e riem das pessoas que caem nele, nas bobagens que ele propõe. E os impuros são que prevalecem o mal. Quando nós vemos isso aqui, nós pensamos assim, mas puxa, isso aqui existe entre nós também. Não tem pessoas que são impuras? Então, que gostam de fazer o mal, são cruéis, são sádicos. Não tem uma opção de sádico aí, Jorge? Hein? Tem uma opção deles por aí. Tem. Os psicopatas, sobretudo, não é? Sádicos, não é? Não tem uns que são levianos, gostam de falar uma opção de bobagem, contar história, fazer fofoca, malícia, e depois começa a rir que o sujeito caiu na peça que ele pregou e fica debochando, achando tudo isso. Tá aqui na Terra. Não tem esses pseudo-sábios que vão fazer uma palestra e falam uma opção de baboseira como se fossem os donos da verdade? Está cheio deles também, não é? Iludem, né? Isso aí muito na religião, né, Jorge? Essa turma da religião entra muito nisso. Não tem uns neutros que dizem, não tenho nada a ver com isso, ó. Não tenho nada a ver com isso, não quero saber, são egoístas, vou ficar na minha e eles que vão para aquele lugar. É assim. Não quero saber. Não quero saber. Eles que vão para... Pronto.
E não tem os batedores e perturbadores aqui? Tem uns que botam som. Às vezes a gente está andando no carro, na rua, o cara bota um som do lado do nosso carro que chega a vibrar o nosso vidro, pô. Eu fico pensando como é que o tímpano desses caras vai aguentar tanto tempo. Esses caras vão ter um problema de surdez. É questão de tempo, porque o tímpano não aguenta essa vibração alta. Não é? Gosta de bater, fazer barulho, dançar, né? Isso é bom para os índios que já estão numa fase menos evoluída, né? Fazer bagunça, né? E tudo mais. Então, esses espíritos que pertencem ainda à ordem mais inferior dos espíritos imperfeitos, eles estão lá em cima como estão aqui embaixo, da mesma maneira. Por quê? Porque as características deles transparecem durante a encarnação. E, ao transparecer durante a encarnação, não é difícil nós entendermos um ou outro no nosso dia a vida. Escuta o cara, ouve, né? A gente tem sempre condições de perdoar, de ter amor por eles, não é isso? Os levianos ali, ó, prometem tudo. Paulo, eu vou te arranjar isso, vou te arranjar aquilo, pode deixar que eu dou um jeito, blá, blá, blá. Os levianos são os políticos. Promete na véspera da eleição, vou fazer isso, fazer aquilo, senão não fazem nada. Prometeram o PAC, não saiu o PAC, prometeram aqui a BR, coisa asfaltar, o asfalto é assim, ó, desse tamanhozinho assim, a grossura do asfalto, o ônibus já está fazendo uma porção de buracos lá, fazendo uma porção de desníveis, né? Então são levianos, são irresponsáveis, são inconsequentes. Fazem promessas afetivas, eu vou casar com você, não sei o quê, vai embora, desaparece, não é? Tem de tudo. Então, como lá aqui embaixo tem de tudo, e de imperfeição, aqui também tem de todas as imperfeições. Então, foi essa a aula de hoje que introduziu a vocês a uma nova realidade, que é o método de classificação dos espíritos. Então, a partir disso, os que trabalham aqui como médiuns vão começar a realizar essa nova realidade. Vão entender que não basta ser médium, que não basta receber espíritos e que não basta achar que ao receber espíritos eles vão resolver os seus problemas. Então nós estamos caindo numa realidade de humanizar os espíritos, assim como nós humanizamos uns aos outros aqui na Terra, lá em cima também eles são iguais a nós, não é? Então esse que é o grande problema, porque assim lá em cima eles têm confrarias do mal também. Como aqui a gente tem quadrilhas do mal, etc, etc, lá eles se grupam para fazer o mal. Algumas obras clássicas do Chico Xavier relatam isso. Se vocês quiserem saber sobre esses espíritos que praticam o mal em confrarias, tem na obra Ação e Reação, que é uma obra clássica sobre isso. Até muito bem feita, muito bem descrita. Então, era fundamentalmente o que eu tinha a passar para vocês hoje, e eu espero que vocês saiam daqui, leiam isso, leiam também qualquer outra dúvida no Livro dos Espíritos, mas isso é uma compilação do Livro dos Espíritos, com comentários, e eu espero que vocês fiquem mais atentos. Mas, sobretudo, não se esqueçam que nós temos que fazer a nossa modificação moral. Essa que é a chave. Por exemplo, eu pedi a um amigo meu, alguns dias, há um mês, fulano, me faz um favor, liguei para lá, para Uberaba, fulano, me faz um favor. Pois não, Paulo, tem um médium bom aí em Uberlândia, não tem? Que te curou de uma insuficiência coronária? E que você fez um infarto, ele não te curou? Tem, Paulo. Como é o nome do médium? Dr. Hanson. Eu falei, esse médium é bom, ouvi falar. O que você acha dele, o fulano? Não, ele é muito bom, tal, ele atende 500 pessoas por dia, mas só trabalha um dia, que é sexta-feira. E ele é médico na vida particular dele.
Ele é médico, mas o espírito falou que ele vai trabalhar como médico espírita um dia por semana. Você não conhece bem a história dele? Conheço. Ele estudou medicina, mas desde jovem ele já dava fenômeno mediúnico. Aí foi falar com o Chico Xavier, blá, 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 e queria saber que espírito estava se ligando a ele. Aí o Chico disse, olha, você só vai saber o nome do espírito no dia da sua formatura. Ou seja, se você se formar, se desistir, nem espírito vai vir mais. Porque o espírito queria que ele fosse médico. Aí no dia que ele se formou, o espírito deu o nome, Dr. Hanson. E ele é muito famoso, ele atua direitinho, é honesto, não tem nenhum vício, não tem nenhuma exigência. Aí ele sabe o que eu estou dizendo. Muito bem. Então, eu cheguei e pedi para fulano. Passou um mês, ó. Eu liguei uma vez, fulano viu para mim? Ah, Paulo, choveu, eu não fui Uberlândia. Ligou a segunda vez, falei, ah, Paulo, não deu. Ele pediu para me falar para o público, eu fiquei falando até 6h30, não deu. Mas eu vou ver, uma terceira vez, aí eu estou tentando, aí me deu um constrangimento. Honestamente. Aí eu mandei para ele só por telefone, porque ele não sabe informática. Aí eu mandei um e-mail para a filha dele, fulana, há um mês que eu estou pedindo para 2 cancerosos. Não estou pedindo propriamente para mim. É uma viagem difícil, eu vou levá-los aí. Tem que pegar avião, tem hospedagem, é um negócio complicado a logística. Vê o que você pode fazer para mim. Um pedido para um amigo. Aí ela me mandou e-mail dizendo, olha, pode vir porque todos que chegam lá ele atende. Aí eu fiquei na minha, falei, moça, é a resposta. Se todos que chegam lá ele atende, por que eu fui pedir a ele? Aí fiquei num conflito. Falei, se eu entrar direto nisso e pegar o telefone lá do médium, tentar o telefone e falar com o médium e depois levar meus amigos cancerosos, eu vou tirar desse cara, amigo meu, a oportunidade dele servir. Isso vai me doer também. Vai me doer que ele ficou ferido, houve um prejuízo para ele. Eu vou lá levar os caras, mas ele vai ter o prejuízo. Aí eu rezei ontem. Rezei para que ele fosse iluminado, tal, que eu queria que ele assumisse isso. É assim que a gente faz. Aí veio uma mensagem, Deus só dá ao homem, o homem só tem aquilo que Deus lhe dá. Veio na minha cabeça. O homem só tem aquilo que Deus lhe dá. Pronto. Se Deus não vai dar, o homem não vai ter. É o destino. Falei, bem, eu vou me aquietar agora, mas não posso ter ressentimento por ele. Eu vou esperar, porque vai chegar uma hora. Mas isso foi ontem. Hoje veio o e-mail de manhã. Pode vir para cá, a filha, que o meu pai falou com o Dr. Hanson, ele pede para você telefonar para ele para marcar tudo. Então foi uma vitória. Uma vitória para ele, porque eu não queria que ele se prejudicasse. Para mim, era indiferente, mas para os cancerosos é importante, porque ele é um médico confiável. Alguma coisa deve acontecer com esse pessoal. Então, na vida, a gente tem que ter essa forma de viver. Não adianta bater de frente com o cara, fulano, há um mês que eu estou falando com você, poxa, te ajudei em tantas oportunidades. Aí começava aquela coisa, estou pedindo uma coisa, você não me atende, vai em cima. Não é assim. Fulano, eu não vou mais aí não, porque você não marcou. Estou prejudicando o canceroso lá. Eu não estou por causa da minha causa, é por causa do canceroso. Então não adianta ter vaidade, não adianta ter orgulho, não adianta isso, não adianta ter ressentimento, adianta tentar resolver aquilo. Se a gente não resolve, rezar até que a coisa apareça. E como ele é um bom médium também, esse meu amigo, chegou uma hora que ele foi lá, ele mesmo sozinho, depois daquele e-mail, ele resolveu. Esse conselho que eu dou para vocês, para que nós possamos resolver as coisas pela prece, pela paciência
e sempre confiando que Deus vai nos ajudar. Deus não vai deixar de nos ajudar. Quando nós tivermos essa fé mais bem assentada, mesmo tendo problemas, nós vamos rezar e pedir que a gente possa resolver isso pela prece e que Deus venha nos atender. Mas não podemos ter desesperança, ficar completamente conturbado, perder a noção das coisas, o equilíbrio. A gente tem que estar firme mesmo na situação difícil. Então, é isso que eu também gostaria de, ao final da aula, passar a vocês. E antes de fazer a prece do encerramento, eu vou pedir aqui a Glorinha para dar 2 mensagens. Eu espero que vocês entenderam isso, para não cair no conto dos espíritos. Né? Tem conto do vigário, não tem? Esse aqui é dos espíritos. O que mais? Só isso? Não, então é. Boa noite. Para convidá-los para a palestra que o professor Paulo vai fazer na próxima quinta-feira, dia 25 de abril, na Casa Espírita Eurípides Barçanovo, Rua Gazeta da Tarde, 235, às 19 horas. Não, é 19h30. 19h30. Aliás, começa 8 horas lá. 19h45. Vocês vão gostar muito, tem um coral maravilhoso. Quem quiser pegar uns fluidos bons, pode ir lá, que vocês vão se sentir muito bem lá na casa de Eurípides. São os 2 irmãos Bordalos, Bordalo 1 e Bordalo 2. E eu também quero participar vocês, que eu ainda tenho alguns CDs do aniversário e da festa de confraternização do ano de 2011 aqui comigo. Quem tiver interessado, que não conseguiram, da festa do encerramento, né, com a comemoração também do professor, estão aqui. Quem quiser, eu vou botar ali na frente, vocês passando podem apanhar, tá? Obrigada. 2011, 2012 será entregue em 2013, né? A gente está entregando 2011? Sempre um ano depois. 2011? Professor. Mas não fizemos ano passado, 2012? Então, 2012 nós entregamos o CD de 2011, que são esses aqui. O de 2012, que comemoramos agora no final do ano passado, ainda não foram feitos. Mas eu deixei lá um negócio. Eu não fiz, não? Ainda não. Então tem que fazer, né? Esse é de 2011, tá? Tá bom. Ok. Então vocês vão ver muita gente mais gorda aí nisso aí. Não, não tem valor não, é oferecido, tá? Tá bom. Bom, pessoal, então eu espero ter contribuído, né? Vamos a Milka, você me dá o CD da aula de hoje, tá? O vídeo. Entrega aí para mim, tá? Ave Maria. Senhor, Deus nosso Pai, Jesus, nesse é o momento da caridade maior no nosso trabalho. É o momento que apelamos
para vós, para que, mediante o vosso amor, atenda a esses irmãos necessitados de qualquer tipo de necessidade, material, psicológica, espiritual, física, não importa. Que nesse momento as forças do bem, prepostas do vosso amor, se dirijam a esses locais cujos nomes se encontram nesse papéis de radiação e atendam aqueles que estão em necessidade. Pedimos aqui por Maria Pereira, Sareta, Santa Casa da Barra, Barra Mansa. Ela tem uma insuficiência renal crônica, precisa fazer diálise 3 vezes por semana. Vamos ver se esse rim volta a funcionar, que ela saia disso e o rim volte a funcionar. Ricardo William Viana, Travessa Moraes 78, Realengo, está fazendo quimioterapia de um câncer intestinal. Que essa quimioterapia atue sobre o nosso William e consiga debelar, inclusive, as metástases. Pedimos por Marieta Rodrigues Gonçalves. Teve um problema neurológico, isquemia transitória. Por Rosane Margarete Kister Cruz. Enfermaria 102B, Hospital Amparo do Rio Comprido. Para que vocês saibam, a Rosane é a esposa do Paulão. Nosso Paulão. A Rosane tem um problema de calculose biliar. E ela colocou um stent substituindo o colédoco e parece que há uma rejeição em relação a esse stent e está dando uma infecção secundária. Portanto, que essa infecção seja debelada e ela possa colocar um novo stent. Ao Pedro Rodrigues Machado, Hospital Rio Mar, apenas 17 anos, é diabetes. Essa diabetes é diabetes juvenil, uma diabetes séria. Ele está na UTI já no estado, de pré-coma. A radiação por todos esses irmãos cujos papéis estão aqui e a prece por todos esses irmãos desencarnados, que eles recebam a luz divina e ajuda maior. Pedimos pelo nosso amigo brigadeiro Flávio Lencastre, desencarnado há 2 semanas e 3 semanas, que ele receba também a ajuda divina. E peço aqui pelo meu neto, Rafael Rezinski, que hoje completa 4 anos. Que esse espírito que está nele seja um grande espírito, que venha trazer muitos benefícios e alegrias aos seus pais e uma pessoa muito boa para a sociedade e para o nosso povo, para a nossa gente. Enfim, em vosso nome e em nome de Jesus, elevamos a nossa prece, naquela prece que vós nos deixastes. Vamos todos juntos, com muito amor, com muita tranquilidade, com muita paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles
que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia 22 de abril do ano 2013, pela graça de Deus.